Olá, turma do primeiro ano integral. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos aqui começando as nossas atividades de biologia dessa semana, tá? E começando depois de vocês terem olhado o roteiro e visto no roteiro que tem esse vídeo para a gente começar. Esse vídeo eu trago ele aqui para a gente comentar um pouco, corrigir e já comentando aquelas atividades, aquelas duas últimas atividades que foram feitas por vocês nas aulas de sexta-feira. Aquelas duas atividades, a gente tinha a atividade 1, que foi um mapa conceitual, falando sobre as características dos seres vivos, e uma atividade 2, que foi sobre o conhecimento científico e sobre o senso comum, algumas perguntas. Na última aula que tivemos, eu lembro que eu tinha feito uma pergunta lá na nossa interação pelo Meet. Eu perguntei se alguém saberia me dizer o que é vida. Aí alguém da turma de vocês, uma ou duas pessoas, agora eu estou na dúvida se foi Ana Clara ou se foi Vitória Andrade, e respondeu que era difícil responder, que não tinha essa resposta pronta, porque não existe uma definição de fato de o que é vida. E a gente caracterizava a vida com base nas características que os seres vivos possuem, que os diferenciava daquela matéria bruta que não possuía aquelas características. Tá? Aí eu tinha pedido para vocês fazerem um mapa conceitual para poder a gente resumir essas informações todas. Aqui eu coloquei um mapa conceitual, eu dividi em 3 partes para ficar mais organizado aqui na tela, com a fonte maior para vocês acompanharem. Alguns eu acho que fizeram em forma de tópicos, me perguntaram, não, pode fazer também, né? Só que aqui a gente já vê tudo de uma forma só. Então, os seres vivos, eles possuem características próprias, né? Daí o mapa conceitual de serem termos unidos por uma conexão, né? Que faz a ligação entre os termos. Aí essas características próprias dos seres vivos é aquelas que distinguem eles da matéria bruta. E algumas dessas características são a organização celular. De uma coisa é certa, todos os seres vivos são formados por célula. A teoria celular diz isso, não é? E que para ser seres vivos tem que ter célula. Todos os seres vivos têm célula. E não importa se sejam formados por uma célula só, no caso dos seres unicelulares, ou por mais de uma célula, dos pluricelulares, multicelulares, ou de células mais simples, como as células procariotas, no caso das bactérias, ou de células mais complexas, são as células eucariotas, como os animais, fungos, as algas, as plantas, tá? Nesse caso, aí tem um contraponto que a gente faz em uma outra atividade sobre os vírus. Porque os vírus são, vou dizer assim, são seres vivos especiais. Porque eles não têm todas as características dos seres vivos, tem algumas, tá? Aí os cientistas ficaram numa discussão se eram ou não seres vivos, mas consideraram assim como sendo seres vivos, mas seres vivos especiais. Criaram até um outro grupo para colocar os vírus, tá? Um grupo separado, um grupo à parte, além dos 5 reinos. Então os seres vivos eles são classificados em 5 reinos: monera, protista, fungos, plantas e animais, e vírus. Vírus é o 6º grupo e não é um reino, tá? Por causa dessas características que os vírus não apresentam todas em comum. A segunda característica é a composição química. Todos os seres vivos eles apresentam elementos químicos, substâncias químicas ali em comum. Os elementos químicos base em maior quantidade que compõem os seres vivos são o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e o hidrogênio, além de vários outros, como ferro, selênio, zinco, magnésio, manganês, tá? E essas substâncias elas são a base para a produção, né, na composição das substâncias orgânicas, como açúcar, gordura, DNA, tá? Proteínas. E essas substâncias que elas fazem parte do corpo de todos os seres vivos. Não importa se é uma bactéria ou se é uma planta. Eles basicamente são compostos
pelas mesmas coisas. Tá? É claro que existem substâncias próprias das plantas, como a clorofila, substâncias próprias dos animais, no caso nós humanos aqui, por exemplo, os vertebrados. Tá? Sei lá, a substância que dá uma cor vermelha ao sangue, né? A hemoglobina. Tá? Mas basicamente os seres vivos têm uma composição química em comum. Claro que a cada tipo de seres vivos vão ter algumas substâncias que vão diferenciar ali. Tá? Perdão. A terceira característica é o metabolismo. A terceira que eu coloquei aqui, que não existe essa regra, essa ordem, não é? O metabolismo é a atividade corporal que os seres vivos possuem. Eu coloquei aqui essa definição em poucas palavras, tá? Para não ficar poluído o mapa conceitual, mas eu estou complementando com os comentários. Tá? São as reações químicas. O metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas. É o conjunto de todas as atividades químicas que os seres vivos desenvolvem. Tá? É a produção, é a decomposição, é a digestão, a produção de novas substâncias. Tá? É isso também que caracteriza os seres vivos. Tá? A gente come uma substância, essa substância sofre a digestão, é levada para o sangue, isso aqui é levada para as células, que essas substâncias são produzidas em novas, outras, ou é terminada de ser decompostas, não é? De serem metabolizadas, tá bom? Diferente de uma pedra, de um ferro, por exemplo, que eles não têm esse controle dessas atividades, não é? É claro que um ferro ele sofre reações químicas ali, a ferrugem, mas nada coordenado, tá? Somente pelas ações, as atividades do tempo. Continuando aqui, tá? A reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Tá? A reprodução ela permite a perpetuação da espécie, a continuidade da espécie, o aumento da população também, a reposição dos seres que já morreram, né? Para permitir a perpetuação dessa espécie. Existem vários tipos de reprodução sexuada, assexuada, mas não importa. O objetivo dessa reprodução sempre é a mesma, é continuar com a espécie, aumentar a população, tá ok? Uma outra característica é a hereditariedade, que é a capacidade que os seres vivos têm de herdar característica dos pais. E é a mesma característica, é a mesma propriedade que os pais têm de passar as características para os filhos, né? Estamos falando da mesma coisa, os filhos herdam porque os pais passam, tá? Isso é devido aos genes, ao DNA, tá? Que os seres vivos possuem, que são passados de pai para os filhos, que fazem com que haja a manutenção das propriedades biológicas daquela espécie, daquele grupo de seres vivos, tá? A hereditariedade. A hereditariedade está diretamente ligada com a reprodução, tá? Porque é através da reprodução que ocorre a hereditariedade, né? Passagem de característica dos pais para os filhos, dos avós para os netos, dos bisnetos, sempre passando de geração em geração. Uma outra característica também é a evolução, que promove a adaptação, que também está relacionada com a reprodução e a hereditariedade. Com o passar do tempo, as características ambientais do meio onde os seres vivos estão vivendo, elas vão sofrendo alterações, tá? E os seres vivos vão sentindo a necessidade de se alterarem também, alterar o seu corpo, para acompanhar as alterações ambientais. E isso é devido a essas alterações que os seres vivos sofrem para acompanhar, para se adaptar às novas características do meio ambiente. Isso chama evolução, ok? Os seres vivos, nós que estamos aqui hoje, nós somos através das adaptações que a nossa espécie foi sofrendo com o passar do tempo. Isso acontece com todas as espécies, tá? Essa evolução, essa adaptação, ela ocorre muito lentamente, tá? O tempo biológico, o tempo da evolução, é um tempo que é medido em centenas, milhares, milhões de anos. É muito lento. Talvez a gente não consiga perceber porque o nosso ciclo de vida, a gente tem uma vida relativamente muito curta em relação à vida do mundo, digamos assim. Nós vivemos aqui aí no máximo 100 anos, né? Claro que algumas pessoas passam 80, 90, 100 anos, e isso é muito pouco tempo para se percebermos as alterações que os seres vivos vêm sofrendo, tá?
Próximos a características tem que a resposta a estímulos, tá? Estímulos do meio ambiente. O meio ambiente ele muda, tá? E os seres vivos precisam responder a esses estímulos, tá? O chamado que uma pessoa tem, uma luz, o calor. Nós, por exemplo, quando está com calor, a gente começa a suar. O suor é uma resposta ao calor que o nosso corpo está tendo, tá? Com o intuito de refrescar o nosso corpo, tá? Quando a gente está doente, um dos tipos de resposta que o nosso corpo tem é a febre. É aumentar a temperatura devido às nossas atividades corpóreas. E isso também pode prejudicar o desenvolvimento dos micro-organismos que estão crescendo, porque fica quente demais para eles. Só um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Quando a gente toma muito sol, a nossa pele escurece. É uma resposta do nosso corpo a produzir mais melanina para proteger a nossa pele contra a radiação. E assim por diante, tá? Crescimento. Os seres vivos crescem, eles são formados por células, essas células se multiplicam e os seres vivos vão tendo um crescimento ordenado, mantendo as mesmas proporções do corpo ali, tá? Como eu disse em algumas aulas para vocês, algumas matérias brutas elas crescem. Uma pedra cresce porque vai sendo depositado novo material em cima dessa pedra. Então não é aquele crescimento que a própria pedra cresceu, né? Pedaços externos estão grudando a ela, ela vai crescendo. Uma última característica que eu coloquei aqui para a gente fechar essa parte dessa atividade é a homeostase, que é a característica que os seres vivos têm de manter o ambiente corporal estável. O que seria isso? Por exemplo, o nosso corpo, estou colocando o exemplo nós humanos aqui porque é mais fácil vocês perceberem que é o próprio corpo nosso, né, de vocês, quem está todo tempo tendo contato. Quando a gente fica muito tempo sem beber água, dá sede. A sede é uma resposta, é um estímulo, né, do meio que está tendo aqui falta de água, que é o nosso corpo forçando através da sede para a gente adquirir água, para manter a nossa quantidade de água constante no nosso corpo, manter o nosso corpo estável com a quantidade de água. Se for o contrário, se a gente beber muita água, chupar melancia, nosso corpo percebe que está tendo muita água. Aí nosso corpo sente a necessidade de eliminar esse excesso para manter o corpo estável. Daí urinar mais, tá? Seria assim, tá? A homeostase, só estou dando um exemplo para vocês perceberem que o nosso corpo, ele sempre, nosso e o corpo dos seres vivos, ele sempre tende a manter o corpo estável, eliminar o excesso de substâncias e adquirir substâncias que estão faltando, tá? Seria assim. Vamos para a atividade 2, que a atividade 2 são aquelas perguntas relacionadas ao conhecimento científico e ao senso comum. Eu coloquei isso e o livro de vocês traz, porque biologia é uma ciência. E para ser ciência, é devido aos conhecimentos produzidos pela técnica científica, pelos conhecimentos científicos. Então a gente vai falar rapidinho sobre isso, tá? Então eu tenho aqui a primeira pergunta. Explique com suas palavras o que é o senso comum, tá? O senso comum é aquele tipo de conhecimento que as pessoas adquirem com base nos costumes, nas experiências e vivências cotidianas, nas histórias passadas dos mais velhos para os mais novos, tá? Ele faz parte da cultura de um povo, tá? Mesmo que não seja cientificamente provado, por isso que é senso comum, né? Esse conhecimento ele é muito importante na nossa sociedade, tá? As crenças, o folclore, as lendas, os ditos populares, tá? Isso é o senso comum. É muito bonito esse conhecimento também, tá? Mesmo que não seja científico, porque é um outro tipo de conhecimento. Aqui eu poderia citar também o conhecimento religioso, tá? Que o conhecimento religioso ele tem por base a fé das pessoas nas suas crenças, não é? Então, só para vocês perceberem que existem vários tipos de conhecimento. Temos o conhecimento filosófico, mas nesse ponto aqui o que a gente está falando é do senso comum e o conhecimento científico. Aqui a segunda, explique com suas palavras o que é o conhecimento científico. Tem uma interrogação sobrando aqui, tá? O conhecimento científico é o tipo de conhecimento que é desenvolvido com base em pesquisas científicas
e envolve a pesquisa, a experimentação e coleta de dados e tem como objetivo resolver um problema proposto pela argumentação, com provas, com justificativas. O que se é dito cientificamente é provado, tá? Pelas pesquisas, pelos achados, pelas coletas de dados, tá? Não é as crenças, eu acho que aquilo meu avô disse, não é assim, tá? É provado, é feito experimentos, indo a campo é fazer pesquisas, como por exemplo, eu estou querendo saber aqui os nomes mais comuns que as pessoas de BHC têm. Aí um fala, eu acho que é Maria, eu acho que é João, não sei o que, eu acho que meu avô disse que todo mundo botava o nome de José, de Antônio antigamente, tá? Isso aí é senso comum, tá? Então, para se provar isso, a gente vai ter que ir a campo, fazer pesquisas, por exemplo, um dos meios aí no cartório, não é? Ter autorização para consultar os livros, para consultar os dados, assim as pessoas vão anotando. Aí fala, no ano 2020, o nome mais comum que foi registrado foi tal, porque de 1.000 pessoas que foram registradas, tem 50 com esse nome, 35 do outro, e isso é pesquisa científica. Tem como provar isso? Está lá, o livro está lá, os registros estão lá. Eu estou dizendo porque eu pesquisei, porque eu encontrei, tá? Entenderam agora a diferença de conhecimento científico para senso comum? É muito simples, tá? Terceira, considere a situação. João foi informado que gato preto dá azar. Essa informação foi baseada em conhecimento do senso comum ou conhecimento científico? Óbvio que é do senso comum, tá? Que provas tem de que gato preto dá azar? Tá? Que preconceito é esse com o gato preto? Então deve ter alguma lenda, não sei explicar essa, tá? De onde surgiu esse conhecimento, tá? Mas não tem provas disso. Isso vai passar de geração em geração para justificando alguma coisa, tá? 4. Sabemos que muitos conhecimentos do senso comum são mentiras, eu coloquei entre aspas, que não são uma mentira de verdade, tá? Só para a gente entender aqui. Mentira de verdade, né? Se é que existe isso. Mesmo assim, esses conhecimentos devem ser totalmente descartados da sociedade? Não, nunca, tá? Esses conhecimentos são muito importantes, faz parte da cultura de um povo, da história, né? Da vivência das pessoas, principalmente dos mais velhos, né? Que foi herdando, foi através das vivências, como a gente colocou aí atrás, e foi adquirindo esses conhecimentos, tá? E a gente nós não devemos eliminar esse tipo de conhecimento da sociedade de maneira nenhuma. A gente ouvir as pessoas dizendo com muito respeito, né? A gente, eu não posso dar a minha opinião, tá? Não, eu acho que foi por isso, por aquilo, porque os cientistas pesquisaram, tá? Mas não é falar assim, nossa, isso é mentira, o senhor está falando errado, não fala isso, está tudo enganado. Não devemos fazer isso. Com muita educação, a gente deve, se achar necessário, expor uma outra ideia, tá? Mas, eu de acordo com minhas pesquisas, com meus estudos, eu acho que esse fenômeno, esse fato acontecendo por isso, por aquilo, não é? Já o senhor tem a versão que o senhor traz por isso, tá? Mas existem outras versões também. Dito assim que fica com uma discussão saudável, não é? Eu gosto muito de conversar às vezes com os mais velhos, ouvir as histórias deles e às vezes eu colocar a minha opinião, mas sem desrespeitar. Última, para a gente finalizar aqui esse vídeo de hoje, para estar ficando até longo. Relate 5 conhecimentos que você sabe que foi produzido pelo conhecimento científico. Eu coloquei alguns que eu sei aqui, né? Você pode ter citado outros, mas não importa. Aí temos as vacinas, remédios, a produção de tintas cada vez com cores mais vistosas, mais duráveis. Os aparelhos eletrônicos, são muitas pesquisas para chegar naquilo. Eu coloquei aqui a previsão do tempo, não é aquela previsão, eu acho que vai chover porque o céu tá de tal jeito. Não. Só aquela previsão do tempo que os cientistas fazem com base nas mudanças climáticas, na frente fria que vem por imagens satélites, tá? Isso que é a previsão do tempo que eu estou falando. Não é aquela, vai chover porque esse gato está cantando. Não, isso aí é senso comum, né? Tá aqui, desculpa, tá de errado aqui, eu nem vou mudar. Tá aqui, eu nem vou mudar aqui. Eu vou voltar. Poder mudar. Seria novas variedades de plantas, né? São pesquisas de plantas mais
mais vistosas, mais resistentes, que responde melhor a determinado ambiente, que produz frutas maiores, mais doces, em menos tempo, por exemplo. São várias pesquisas. O teste de DNA, o teste de paternidade, o sequenciamento do DNA, são pesquisas científicas que são desenvolvidas aí, tá bom? Só são algumas aqui que eu coloquei. Então eu encerro aqui, um abração e vamos seguir com as novas atividades de hoje.